E já que estamos falando de arcaísmos, vamos falar de quando os arcaísmos eram mais antigos ainda, a ponto da gente não chamar a língua de português. Porque a gente pode pensar que, na verdade, a gente só fala um dialeto muito estranho do latim, hoje em dia. A gente poderia pensar assim, né? Porque a gente poderia se perguntar quando é que uma língua deixa de ser uma língua, e como é que o nome de uma língua é decidido, onde termina uma língua e começa outra. Isso são todas discussões interessantes, mas que a gente não vai entrar agora. O fato é, existe essa quadrinha, aqui é uma tábua de madeira com ela, mas ela está numa inscrição numa igreja nesse povoado de Ascoli Piceno, na Itália, no centro da Itália, e a construção é de 1529, ou seja, é uma construção muito antiga, e aí a língua em que isso foi escrito, ela é uma forma antiga da língua. Não é a forma do italiano moderno, por exemplo. E aí a questão é a seguinte, a ideia dessa quadrinha, ela é engraçadinha, assim, ela tem uma mensagem engraçadinha, só que pra gente, os falantes de português, de fato, quando eu compus esse problema, eu descobri essa quadrinha no Facebook de um italiano. Desculpa, gente, eu sou velho, eu uso o Facebook de vez em quando. Estou tentando parar. Mas eu vi um italiano compartilhando e a galera rindo, hahaha, engraçado. Mesmo que em italiano hoje não se fale mais assim. Mas aí outras pessoas, hahaha, os romenos e tal. Mas para os falantes de português, não é tão claro imediatamente entender o que está escrito. Por alguns motivos. Um dos motivos é o que o problema discute, que é essa quadrinha tem 5 verbos bastante comuns nas línguas latinas, entre os verbos mais usados nas línguas, só que um desses verbos, em português especificamente e em espanhol, ele foi trocado. A gente parou de usar essa raiz verbal e substituiu por um outro verbo. E aí para facilitar um pouco, as alternativas trazem os 5 verbos da quadrinha em 5 outras línguas românicas faladas hoje. Então, só que, claro, não botamos francês, italiano, que ia ficar muito fácil, né? Aí a gente botou os verbos em catalão, falado na Catalunha, em provençal, falado na região de Provence, no sul da França, do siciliano, falado na ilha da Sicília, o Vêneto, falado na região do Vêneto, onde fica a cidade de Veneza, e o romeno, enfim, falado na Romênia. E essas formas estão aí nas alternativas. Isso serve para a gente, talvez, tentar reconhecer essas raízes verbais, né? E aí a gente precisa descobrir qual delas é o verbo que foi substituído em português. Então, vamos lá. Mais ou menos seguindo pela nossa intuição, a gente consegue achar fácil. Ainda assim, muitas pessoas erraram esse problema, né? A gente não entendeu muito bem o porquê, mas talvez... Aliás, fica o convite, a gente quer saber qual foi a lógica que você usou para resolver esse problema, mesmo que não seja certa, a gente quer ouvir vocês. Sim. Então, na quadrinha, a gente tem o pó, tem o vó, tem o sa, tem o fá e tem o vá. Claramente são formas na terceira pessoa, né? Não sei se estão claramente, mas... Enfim, claramente uma quadrinha de descrição, de conselhos, não é um texto em primeira pessoa. Mas também não é um texto em segunda pessoa, não é uma ordem, um conselho, não é uma coisa desse tipo. É como se fosse uma descrição. Então é mais provável que esses verbos estejam na terceira pessoa. E também é mais provável porque a gente disse isso no enunciado, né? Está escrito ali, formas na terceira pessoa do singular, nas alternativas. Então a gente tem o pó, que em catalão é pot, provençal é pou, em siciliano é pó, em veneto é pote e em romeno é poate. Então, e etc. Né? Claramente esse é o verbo poder, né? Pode, em português. Esse era um fácil, né? Esse é o verbo pode em português. A alternativa B a gente vai pular, não sei, só casualmente pular. E aí a alternativa C é fácil também. Sap, salp, sape, sape e sti, que é diferente. Mas a gente tem... É interessante, né? Porque o romeno, ele tá aí para dar uma confundida também. Porque o romeno, entre as línguas românicas, ele é uma língua um pouco diferente, porque ele tem muito contato com as línguas eslavas, com o turco, com o húngaro, com outras línguas do leste europeu. E aí ele tem umas raízes diferentes. Mas claramente esse verbo é o verbo saber. Sabe, em terceira pessoa singular em português, né? Sabe. Essa raiz sti, ela vem de uma outra raiz latina
que tem a ver com... que vem do verbo latino scire, que é a mesma origem da palavra ciência, também da palavra consciência, essa raiz scire, que deu origem ao verbo sti em romeno. É interessante. É interessante que o verbo saber, ele também é a origem da palavra sabor, que vem... sapor é a forma nominalizada de sapere. Bom, enfim. Tem comentários no gabarito, né? Não vou comentar tudo. Aí tem o fa e fa, face, face, que é faz, né? Faz. E a gente tem o último verbo é vá, vai, merge, que é diferentão, que é o verbo vai. O verbo vai, ele é super interessante, na verdade, ele é um verbo bem diferente. Os verbos mais frequentes, as palavras mais frequentes numa língua, elas têm mais liberdade para serem diferentes e saírem do padrão, porque elas são tão usadas que não faz diferença se elas seguem o padrão ou não. Essa forma é o verbo ir, né? É interessante, porque o verbo ir, que vem do latim ire, se misturou, e tem algumas formas dela que existem, né? Em linguagem formal, a forma ide, do imperativo, mas hoje em dia a gente usa a forma vai, né? Que se misturou com esse verbo vadere, que significa andar em latim, que está em expressões em latim, por exemplo, vade retro, significa literalmente vai para trás, retro, né, movimento para trás, ou vade mecum, vai comigo, em algumas expressões assim. Aí tem o verbo ambulare, que em italiano, o infinitivo do verbo ir em italiano é andare, literalmente, então eu ando, se misturou com esse verbo ambulare, que vem de ambulante, vem de ambulância, gerou ambulância, e existe em português também o verbo andar. E esse verbo merge, que é diferente, mas esse verbo merge, também existe essa raiz em português, em verbos como emergir, imergir, submergir, essas raízes também sobreviveram. Lembrando que todas essas extras você não precisava para conseguir resolver o problema. Exatamente, eu só estou pirando aqui. Mas, de qualquer forma, é isso. É a forma da terceira pessoa do singular. Vá, do vadere, enfim, vai, vá. É isso. Sobra o vole, vrea, que vem de uma raiz que morreu em português. Quase morreu, porque ela existe também em algumas palavras. Ela existe na palavra volição, por exemplo. Existe na palavra vontade, voluntas. Então, a palavra, o voluntarioso, né, tem essa raiz, a mesma raiz de volição, a mesma raiz do verbo voler. E aí a gente poderia pensar que essa raiz, por algum motivo, foi substituída. Pela palavra vontade, a gente mais ou menos entende qual o sentido dessa palavra, né? Aí lembra, esses são verbos muito frequentes na língua. Que verbo mais frequente poderia ser, né? Os verbos modais, aqui a maioria. Poder, por exemplo, dever é um verbo, mas aqui não deve ser dever, né? Porque se a gente pensa em vontade, esse deve ser um verbo de vontade, assim. Que verbo que a gente usa para dizer eu tenho vontade de alguma coisa em português? Eu quero. Mas se alguém souber italiano, é um bônus, né? Obviamente não precisa disso para resolver o problema, mas em italiano, se eu digo que eu gosto de alguém, ou que eu quero bem a pessoa, eu digo ti voglio bene, né? Que é essa raiz, volere. Em francês também, je veux, é a mesma raiz. Só que, especificamente no português e no espanhol, o verbo volere caiu em desuso. Ele sobreviveu nesses substantivos, mas ele foi substituído por esse verbo, por um outro verbo latino, que é o querere, que significa várias coisas, significa buscar também. A gente tem em inglês a palavra query, usado para busca, né? Porque tem esse sentido. E aí esse verbo virou o verbo querer, em português e em espanhol, e assumiu esse sentido. Então, se a gente substituir o vó pelo quer, a gente entende que é isso que está acontecendo. E aí a quadrinha faz sentido também, se a gente olhar assim, né? A gente poderia se guiar pelo sentido do quadrinho. Então, que diz assim, quem pode, não quer. Quem quer, não pode. Quem sabe, não faz. Quem faz, não sabe. E assim, o mundo vai mal. Podem rir no chat. Isso. E dava para... E esse do quer também... Se você tentar ler ali a quadrinha sem saber ele, também dá para ter uma ideia, né? Então, o querer está relacionado com o poder, né? Assim como o saber está relacionado com o fazer, né? Para ter essa contrariedade por causa do não, né? O não dá para entender que é não, né? E o que se lê aqui, mas talvez fosse ler chi, enfim, talvez eu não soubesse que seria quem, né?
Mas assim, ó, pode, não, alguma coisa, e alguma coisa não pode, né? Relacionando com o saber não fazer e fazer não saber. Então, dá para pensar nisso também. Isso aí.